Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Vou pedir a você logo no início, antes de dar as dicas e as informações, dar o seu like ao final, compartilhar o nosso canal do YouTube Corretor Esclarecido. E como diz o nome, o intuito é esse: passar informação, esclarecer as dúvidas, esclarecer o que acontece no dia a dia, nos bastidores. A gente que está no ramo há muitos anos, são 45 anos dentro do ramo imobiliário, né? Então, muita coisa a gente já viu, muita coisa melhorou. E posso dizer que hoje nós estamos bem evoluídos no direito imobiliário, né? Estou fazendo uma série de vídeos só falando sobre regularização. Bem, o remédio para as causas impossíveis na regularização é a uso capião. Às vezes, não tem outra alternativa, há de fazer a uso capião. Você, corretor, corretora, que gosta de ler, o que é curioso, abaixa na internet provimento 65 do CNJ, Corregedoria Nacional da Justiça. Lá são 3, 4 folhas, fácil, leitura de 15 minutos. Você vai entender como deve, o que precisa para fazer uma uso capião. Lá não estão os tipos de uso capião, as categorias, os tipos de uso capião, mas lá está dizendo o que precisa para uma pessoa estar habilitada ou ter imóvel habilitado a fazer a uso capião. Então, diz o professor Jairo que são 32 tipos de uso capião. Zona rural e zona urbana. São distintos. Zona rural bem diferente da zona urbana. Eu sempre converso com o corretor, com a corretora, falando de zona urbana, que é o mais comum, é o mais usual, onde existe o maior número de corretores praticando o nosso dia a dia, tá? Então, o remédio de todos os males sempre é pela uso capião. Mas existem regularizações que dá para fazer, né? Então vamos falar da adjudicação compulsória. Vou vender o imóvel, vendi o imóvel, peguei o din-din de entrada do imóvel. A captação, a pessoa que deixou se diz proprietária do imóvel. E de fato ela é possuidora do imóvel. Tem contrato, tem tudo. Mas na hora que a gente vai lá no cartório tirar a certidão negativa da unidade 43 do condomínio Imperium, está no nome da construtora. A pessoa só tinha um contrato, nunca passou para si. E agora? Passa direto para quem comprou. A maioria das incorporadoras não faz direto. Economiza uma ITBI, economiza o cartório. A grande maioria dos incorporadores não faz mais isso. Não é legal. E as empresas hoje, cada vez mais, o imposto de renda, a Receita Federal, está cruzando as informações. E como resolver um caso desse, corretor, corretora? Se a empresa tiver ok, se a empresa não tiver problema nenhum, se ela existir, é só pedir à construtora passar a escritura. Mas, infelizmente, não é tão simples assim. Você
Se você vende um imóvel e tem essa sorte de só regularizar através de passar a escritura, então a construtora passa a escritura para o vendedor, o seu vendedor, e o seu vendedor vai passar a escritura para o seu comprador. E se o seu comprador deu 10% de entrada, o restante vai ser financiado. Vai demorar um pouco mais. Então, corretor, você tem que ter pé no chão. Tem que saber o estado do imóvel, se ele encontra realmente o nome daquele que deixou vendendo. Ocorre isso diariamente. Não é caso isolado. Todos os dias acontece um fato parecido. E quando dá sorte da construtora, está tudo ok, está disposta, estava esperando a pessoa, beleza. Agora, e se essa construtora fechou? Se essa construtora faliu? Se os proprietários dessa construtora, além de ter falido ou ter fechado, foram embora do país, mudaram. Ou mudaram para lugar incerto. Como resolver? Como regularizar? Olha, nós temos a ação de adjudicação compulsória, que agora, novidade desde o ano passado, desde novembro do ano passado, fazendo um ano, a regularização através da adjudicação é possível fazer extrajudicial. Eu disse logo no início, nós estamos evoluindo. Sim, é uma evolução. E mais novidades virão, que está se esperando, para desjudicializar alguns tipos de ações. A justiça nossa está carregada, sobrecarregada. Então, coisas que são possíveis, né? Como a separação, existe o extrajudicial, o divórcio extrajudicial, o inventário, que existe extrajudicial, que veio facilitar muito a vida de todos, né? O uso capião, que era judicial, passou a ser extrajudicial, e agora, a novidade recente, de um ano para cá, a adjudicação compulsória extrajudicial. Eu tenho algumas ações na justiça. 3 anos e pouquinho. Saiu a sentença recentemente. Nós optamos em não paralisar a ação para tentar pelo extrajudicial, porque já estava no final. Saiu a sentença. Com a sentença, a gente leva ao cartório para que se faça o registro do nome do nosso cliente. Então, veja você, corretor, voltando um pouquinho para trás que eu desviei. Você vendeu o imóvel, viu que não estava o nome do seu cliente, está o nome da incorporadora ou da loteadora. Vamos supor que seja um lote. E a loteadora, está o nome da loteadora. Essa loteadora também não existe. Então, veja, as situações são iguais. Apartamento, casa ou lote. Se tiver tudo bem, a pessoa passar, sem problema. Mas se não existir mais, quem cabe fazer a adjudicação? Olha, a pessoa que está comprando pode entrar com uma ação de adjudicação. Mas quem compra vai querer um desconto no valor. E justo. Porque o comprador vai ter que pagar um advogado. Vai ter que pagar custas de cartório. Vai ter que pagar ata notarial. São despesas. Despesas que variam conforme o valor do imóvel. Então, corretor, corretora, uma saída legal, adjudicação compulsória, extrajudicial, é quando
a pessoa que tem que passar a escritura, ou ela se nega a passar, muita gente se nega, por quê? Porque quer um din-dinzinho a mais, olha, eu vou ter que acionar já, é proibido isso, isso é ilegal, o incorporador, o construtor, o loteador exigir alguma taxinha, olha, vou ter que pagar a despesa jurídica e tal. Tem até tabela, muita firma cobra 2 salários mínimos para passar a escritura, sendo que é obrigação, não caia nessa, tá? Não tem que pagar nada, tem que passar a escritura, sob pena de sofrer uma ação de adjudicação, e esse construtor, loteador e tudo mais vai ter que pagar o seu advogado e todas as despesas judiciais, tá? Então veja, é lógico que vai levar tempo. Ah, tem muita gente que paga, paga os 2 salários, vamos passar a escritura. Sim, cada um segue a sua trilha, o seu caminho. É mais fácil pagar 2 salários mínimos do que querer procurar encrenca, ter que contratar advogado. Mas existe isso no comércio. Mas supondo que essa firma não exista mais, como fazer? A pessoa que está vendendo para o comprador vai ter que negociar o valor por conta de não poder passar para ele a escritura pública, vai ter que passar um contrato. E através desse contrato, desde que ele tenha quitação, desde que ele tenha notificado a pessoa que se negou ou que não existe, ou seja, existe uma formatação para ser seguida que tem que ser auxiliada por um advogado. Esta adjudicação, seja extrajudicial ou judicial, somente através de advogado. Então, quem compra, pode comprar? Pode. Mas ele está sabendo que tem que comprar um imóvel que precisa de regularização através da adjudicação. O vendedor pode tentar arrumar? Sim. Se encontrar facilmente e tiver a facilidade do construtor, do incorporador, da loteadora. Ou de um terceiro, de um imóvel usado. Tá? Na maioria dos casos é desses. Mas pode ser com terceiro também. Eu vendi um imóvel para José, parcelado. Ao término, ele tinha que receber a escritura. Manuel, não posso, eu estou sem din-din agora para pagar o cartório de notas e depois o registro de imóveis. Vamos deixar para o ano que vem? Venho a falecer nesse período. Pronto, danou. Ou eu mudo de país. Ou eu vou para lugar incerto, não sabido. Isso é bom pepino para ele. Ok? Então hoje eu falei sobre a adjudicação com a professora um pouco. Eu não quis entrar na questão de direito, na questão do mérito. Mas é para você, corretor, saber no nosso dia a dia. Que é uma das formas de regularizar quando dá para notificar quem nos vendeu. Ou, na falta da pessoa notificada, você que tem a quitação ou que tem todas as parcelas pagas, que o contrato venha com irrevogabilidade e retrabilidade, né? São algumas considerações, vale a pena regularizar. Não vamos perder essa venda, né? O comprador pode fazer isso, mas ele não vai querer fazer sem um desconto. Eu estou sendo repetitivo, mas de propósito, tá? Entenda, corretor. O imóvel está irregular, porque quem está vendendo não pode passar o domínio para a pessoa. O que é o domínio? O registro. Se ele não pode passar o domínio, o imóvel já está regular. Ele pode comprar, ele pode vender, o corretor pode vender? Quem está vendendo também pode? Claro, desde que quem compra saiba o que está comprando. Está comprando um imóvel que necessita de regularização.
Corretor, agradeço a sua atenção e não esqueça, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso vídeo. Muito obrigado.